Olá, meu nome é Beatriz Nunes e, juntamente com Vitória dos Santos, estaremos apresentando sobre o levantamento e processamento absoluto, navegação, duas frequências e PPP. Neste trabalho, realizamos a simulação de um levantamento perimétrico em um imóvel rural situado no município de Iguaba Grande, no estado do Rio de Janeiro, para a divisão do terreno igualitário entre os filhos do senhor Ramalho, de acordo com o testamento de herança. Para a realização do estudo, foram utilizados dados de GNSS pelo método de posicionamento absoluto ou por ponto e o serviço de pós-processamento posicionamento por ponto preciso, IBGE-PPP. No Brasil, o direito à herança ocorreu na Constituição Federal no ano de 1988. Segundo o artigo de 1845 do Código Civil, diz que os herdeiros necessários são todas as pessoas que, por obra de lei, têm direito à herança. Ou seja, a herança, também chamada de partilha de bens, é designada aos demais entes mais próximos da pessoa falecida, seguindo uma ordem de descendência. O levantamento será feito em um terreno proveniente de uma herança na região rural de Iguaba Grande, para fins de repartição igualitária entre os 3 filhos do proprietário. Portanto, como já dito, o trabalho tem o objetivo de simular um levantamento topográfico perimétrico do terreno, utilizando o GNSS no método absoluto ou por ponto, e o Serviço de Pós-Processamento Posicionamento por Ponto Preciso, o PPP, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de forma gratuita e online. Para isso, são necessárias algumas considerações antes de falarmos sobre o nosso levantamento. De acordo com o INCRA, em 2013, a abreviação GNSS, Global Navigation Satellite System, é um termo que abrange sistemas de navegação com cobertura global, além de uma série de infraestruturas espaciais e terrestres, que, associadas aos sistemas, proporcionam maior precisão e confiabilidade. E também, de acordo com o INCRA, em 2013, o posicionamento por GNSS pode ser realizado por diferentes métodos e procedimentos. Neste trabalho, será abordado o posicionamento absoluto ou por ponto. De acordo com o IBGE, em 2008, o posicionamento absoluto, também conhecido como posicionamento por ponto ou isolado, requer a utilização de apenas um receptor. Neste caso, o referencial geodésico das coordenadas determinadas é definido a partir das efemérides dos satélites. Portanto, este tipo de posicionamento pode ser subdividido em 2 tipos: posicionamento por ponto e posicionamento por ponto preciso, o PPP. Neste trabalho, como já mencionamos, trataremos do levantamento absoluto ou por ponto. Como os receptores de navegação não estão preparados para executar esse tipo de posicionamento, é necessário um pós-processamento em software apropriado, o IBGE-PPP. As coordenadas determinadas pelo IBGE-PPP podem ser utilizadas em diversas aplicações, tais como no georreferenciamento, topografia em geral, avaliação de levantamentos, determinação de bases, entre outros. Entretanto, é fundamental que o levantamento seja realizado com equipamentos adequados, em condições favoráveis para a obtenção de uma melhor precisão, tais como o tempo de rastreio, estacionamento do equipamento, baixa ou nenhuma obstrução das observáveis e etc., de acordo com o IBGE em 2020. O nosso pós-processamento deu-se da seguinte forma: depois de coletarmos as observações das estações, os dados foram descarregados em um computador, ainda no formato original, o T02, onde utilizamos o software Trimble Business Center para convertê-los em formato Hynix. Alguns minutos depois do início do processamento, o resultado foi disponibilizado por e-mail pela própria página do IBGE, em formato compactado zip. E depois de descompactar esse arquivo, nós podemos ter acesso aos arquivos descritivos das estações em formato PDF, de onde nós podemos tirar as informações das bases coordenadas existentes no Banco de Dados Geodésicos, o BDG, do SBG. A nossa área de estudo está localizado no município de Iguaba Grande, no interior fluminense, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O terreno está localizado no bairro Vila Nova, na área rural. A cidade é conhecida por suas características praianas e sua área rural. A população estimada pelo IBGE 2020 é de 28.837 habitantes. O equipamento utilizado foi um receptor GNSS R6 da Trimble modelo 2, de 2 frequências, o L1 e L2. Para a coleta de dados de observações das estações, ele tem uma precisão horizontalmente de mais ou menos 5 mm e meio ppm RMS
e verticalmente ele tem mais ou menos 5 milímetros e 1 ppm RMS para levantamentos estáticos. Sobre a segurança, os profissionais foram devidamente orientados sobre a área a ser levantada antes da saída para o campo. Foi entregue um formulário para preenchimento pessoal sobre sua saúde e solicitação da xerox da caderneta de vacinação atualizada, incluindo a vacina da Covid-19. E também foi entregue os equipamentos de segurança como os EPIs para cada membro e as devidas previsões meteorológicas do tempo para o dia da saída, evitando possíveis problemas referentes à tempestade e eventuais quedas de raio no local. E também foram distribuídos guias de segurança para a ciência de todos sobre itens imprescindíveis para o dia, como água e alimentos não perecíveis, vestimentas adequadas para o dia, como calça comprida e blusa longa, botas, perneiras, repelente, protetor solar, um mini mapa da região com áreas importantes, como hospitais próximos ao campo, e portar a documentação de identificação e demais documentos que o INCRA solicita. Além disso, foi contratado um profissional em segurança e em primeiros socorros para qualquer emergência médica. No levantamento para a divisão do terreno entre os 3 irmãos, visando o melhor aproveitamento da área, a equipe foi composta por 4 profissionais, sendo um responsável por posicionar o aparelho no local correto, o segundo faz as devidas anotações do campo e manuseia a controladora, o terceiro fica responsável pela mochila do aparelho carregando as baterias extras, além de ficar responsável de checar as baterias dos demais aparelhos que deverão ser levados juntos, pois todos devem estar com suas baterias totalmente carregadas, para evitar qualquer perda do dia de campo. E por último, o profissional de segurança e primeiros socorros. Todas as regras do INCRA sobre a aplicação dos métodos de posicionamento e tipos de vértices conforme o código PG9 do posicionamento por ponto preciso foi seguida à risca conforme toda a documentação exigida. E todo o material que foi utilizado para adquirir informações posicionais foi arquivado e guardado com a equipe. Foi mantido todo o material utilizado atualizado para sanar qualquer tipo de dúvida ou possíveis divergências sobre dados de coordenadas e precisões apresentadas. Dentre os materiais utilizados, conforme as regras do INCA, foram arquivos brutos GNSS em formato Hynix nativo, relatórios de processamento e ajustamento de posicionamentos por GNSS, cadernetas de campo digitais ou analógicas, relatórios de processamento e ajustamento de dados de posicionamento por topografia clássica, imagens orbitais ou aéreas, relatório de processamento e ajustamento de imagem contendo o modelo digital do terreno, pontos de controle, dentre outros, e a base cartográfica. Após toda a coleta dos dados no levantamento de campo, foi concluído com êxito todo o objetivo desejado. Depois, a finalidade será a conclusão dos dados coletados em escritório, utilizando o serviço online do IBGE-PPP, que processa dados cinemáticos e estáticos. Por fim, o levantamento foi bem sucedido, tendo em vista seus objetivos. Foi concluído que, para a obtenção dos pontos geodésicos, não foram registrados danos físicos aos profissionais que participaram do levantamento e que todos os equipamentos utilizados foram preservados. Foi notório a suma importância de todo o planejamento antes da saída de campo, pois estabelecimentos e estratégias para a minimização de problemas foram triviais para a realização do projeto. E essas são as referências bibliográficas e agradeço a atenção de todos.